Olá pessoal, continuando o estudo dos bens, vamos falar agora sobre o aspecto da individualidade. E o que significa analisar os bens quanto à individualidade? Nós vamos lembrar muito dos coletivos, né? Que a gente estudava na língua portuguesa. Então nós vamos falar dos bens singulares e dos bens coletivos. O que são bens singulares? São aqueles bens que são tratados individualmente. Mesmo que eles estejam reunidos com outros bens, eles são tratados na sua individualidade. Então, por exemplo, eu tenho uma livraria, tá certo? Eu tenho lá 300, 400 livros. Eu não posso negociar um por um, não tem prejuízo nenhum aos demais. Eu não posso fazer essa comercialização livro a livro. Eu posso fazer. Isso por quê? Porque embora eu tenha lá 300 livros que estão reunidos, o direito me autoriza, né? Eu quero também tratar cada livro em sua individualidade. Eu quero vender cada livro de forma autônoma aos demais. Então, quando eu estou tratando os bens de forma individualizada, cada bem ser tratado por cada vez, né? Eu estou falando dos bens singulares. E os bens coletivos? Quando eu estou tratando os bens de uma forma agrupada, tá certo? Quando, por exemplo, eu tenho uma coleção de livros, tá certo? Eu tenho lá uma coleção completa de livros. Eu não posso vender cada bem individualmente? Até posso. Mas acontece que se eu fizer isso, eu tenho uma coleção que tem 80 volumes. Se eu vender um desses volumes, eu crio um prejuízo aos demais. Então, o que é melhor para mim? Melhor para mim é tratar todos esses 80 volumes como se fosse um volume só. Eu só vendo tudo, eu não vendo nada, tá certo? Então, isso que a gente fala, bens coletivos. Eles estão reunidos? Estão lá os 80 volumes de uma coleção. Mas eu resolvo tratá-los de forma agrupada, eu resolvo tratá-los de forma coletiva, tá certo? Então, essa é a diferença. Bens singulares é quando a lei ou a vontade do dono resolvem tratar os bens de forma individual, cada bem de forma individual. E quando a lei ou o dono resolvem tratar os bens de forma coletiva, a gente chama isso de bens coletivos. Então, outro caso, por exemplo, eu tenho um quadro, eu tenho 10 quadros, vamos imaginar. Então, tem 10 quadros, cada um de um tipo, cada um de um pintor diferente. Eu não posso tratá-los de forma individualizada. Ah, a pessoa quer me comprar o 5º quadro. Se eu vender o 5º quadro, tem alguma diferença? Vai causar algum prejuízo? Não vai, tá certo? Então, posso tratá-los individualmente. Agora imagine você se eu tenho uma pinacoteca, eu tenho uma coleção de obras de arte, tá certo? De um determinado autor, tá certo? Eu tenho, por exemplo, os 17 quadros que sobraram de Leonardo da Vinci, eu tenho todos. Eu tenho a coleção completa de Leonardo da Vinci. Vocês concordam comigo que se eu vender um dessas obras, eu causo uma desvalorização aos demais? Falo assim, poxa Roberto, você tinha a coleção completa, você vendeu um, sua coleção agora ficou incompleta. Tá certo? Eu posso vender? Não tem nada que me proíbe. Mas eu fazendo isso, eu não causo um prejuízo, tá certo? Eu não ocasiono um prejuízo às demais obras? Com certeza que sim. Uma coisa eram as obras agrupadas. Agora, se eu quebrei a coleção, outro preço vai ter as obras individuais, tá certo? Então, é uma escolha que eu faço, tá certo? Então, quando eu resolvo tratar os bens de forma individual, beleza, tá certo? Bem singular. Quando eu resolvo tratar toda uma coleção de forma coletiva, como se fosse um bem só, a coleção tal, tá certo? Eu estou falando de bens coletivos. O mesmo raciocínio, tá certo? Quando, por exemplo, eu estou tratando de uma casa, quando eu estou tratando de um condomínio fechado de residências, tá certo? A casa que eu tenho é tratada individualmente, a lei me dá o direito de tratar individualmente. Então, o que eu quero fazer? Se eu quiser demolir a casa, se eu quiser reformar a casa parcialmente, é tudo escolha minha. Eu posso fazer o que eu quiser com essa casa. Agora, a situação muito diferente vai ser se eu tiver uma casa num condomínio fechado. Aí, por exemplo, tem condomínio que fala, olha, para você edificar sua casa, você tem que ter pelo menos uma área construída de 200 metros quadrados, tá certo? Por exemplo, tá certo? Você não pode, por exemplo, fazer uma abertura para a rua. Se eu tenho uma casa que é individual, tá certo? Singular, não tem problema nenhum, eu faço do jeito que eu quiser. Mas se eu tenho uma casa em condomínio, eu posso abrir lá um buraco no muro e falar assim, eu quero ter uma saída direta para a rua? Não posso, porque aí a lei não me permite.
E por que a lei faz isso? Porque a lei está tratando todas as casas, todos os bens, como bens coletivos, como se fosse um bem só. Então a minha casa dentro desse condomínio tem que obedecer a essas regras. Quando nós estamos falando de bens coletivos, existe uma divisão que se chama universalidade de direito e universalidade de fato. Qual que é a diferença entre as duas? Nossa preocupação é só decorar os nomes. Porque quando os bens são tratados de forma coletiva por decisão da lei, chama-se universalidade de direito. Quando os bens são tratados de forma coletiva, graças à vontade do dono, são chamados de universalidade de fato. Certo? Enquanto, por exemplo, quando vocês estiverem estudando lá o direito falimentar, direito das falências, né? Vocês vão ver o seguinte: quando uma empresa quando se abre o processo de falência de uma empresa, o juiz determina, em obediência à lei, que todo o patrimônio daquela empresa seja tratado de forma coletiva. O que o juiz está fazendo? Criando uma universalidade de direito. Diferentemente, quando eu, Roberto, tenho lá meus 80 livros e eu decido tratar esses 80 livros de forma coletiva, como se fosse um bem só, tá certo? Eu estou criando uma universalidade de fato. A decisão é minha, tá certo? E por que normalmente eu faço essa decisão? Para que meus bens não percam valor, para atingir uma certa finalidade, tá certo? Então a diferença de universalidade de direito e universalidade de fato é quem escolhe tratar esses bens de forma coletiva. Se for a lei, universalidade de direito. Se for o dono, a universalidade de fato. Ponto final. Não tem problemas nessas conceituações. Onde é que está isso que eu estou falando? Os artigos 90 e 91 do Código Civil. Lá que tem a fundamentação para a universalidade de fato, artigo 90, e universalidade de direito no artigo 91. Depois vocês vão dar uma lida bem calmamente, tá certo? Porque a redação desses artigos é um pouco complicada. Mas vocês vão ver que é exatamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Beleza? Então, mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado.